Olá, turma do nono ano, bem-vindos aqui à nossa aula de correção, certo? Da atividade de sexta-feira, onde foi proposta 4 questões do livro, certo? E aí a gente vai fazer uma correção dessas 4 questões. A primeira questão falava o seguinte: observe a representação do quadrado da imagem. E a gente está falando desse quadradinho amarelo aqui, certo? Eu já fiz algumas marcações para facilitar aqui a nossa resolução, certo? Mas vamos aqui para o item A. Calcule a medida da sua diagonal. Bom, a diagonal, certo? Ela vem de uma extremidade aqui, certo? De um vértice e vai para um outro vértice, ó. Então, eu vou fazer uma linha aqui, certo? Meio improvisada. Então, isso daqui é a nossa diagonal, ok? Para a gente saber quanto vale a nossa diagonal, a gente tem que fazer mais ou menos o que foi apresentado no vídeo anterior, tá bom? Então, eu sei que essa medida aqui, ó, é 2 e essa medida aqui também é 2, correto? Como eu ainda não sei, né, como eu desconheço essa medida aqui, eu vou chamá-la de x, perfeito? E aí a gente pode ter uma nova visualização dela, como na imagem a seguir, ó. Então, o que eu fiz foi construir quadrados, certo? Da mesma maneira que a gente viu durante a aula. E aí, esse quadrado aqui, ó, esse quadrado aqui vai ter área, né? 4, certo? Esse daqui também vai ter área 4. Por quê? Se esse é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida, certo? Se aqui é 2, a sua base aqui também vai ser 2, certo? Eu vou colocar aqui em cima, para esse 3 aqui não atrapalhar. Então, aqui é 2 também, ó. E aqui também é 2. Para mim saber a área, basta eu fazer base vezes altura, que dá 4. Aqui também, ó. 2 por 2 por 2 por 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Como a gente sabe, a área desse maior vai ser igual à soma da área dos menores, né? Então, a área aqui vai ser 8, tá certo? Ou seja, se aqui é x, e aqui também é x, e aqui também, significa que x ao quadrado é 8, certo? E aí, para que eu saiba a medida desse lado, eu tenho que encontrar, ó, a raiz de 8, tá bom? Então, o x equivale a raiz de 8, tá bom? Então, por isso que a gente faz todo esse desenho para poder descobrir, certo? A medida desse lado, beleza? Então, vamos voltar lá para a nossa questão. Então, no item A, a resposta suficiente aqui era dizer que a medida da diagonal era raiz de 8, certo? Apenas isso. No item B, ele pede para a gente, com o compasso, né, fazer alguns passos aqui e localizar na reta numérica, certo? A posição desse raiz de 8. Ó. Então, ele já dava a resposta aqui do item A, beleza? Como foi explicado na aula, não era necessário fazer esse item B, porque a gente não tinha trabalhado com compasso ainda, tá bom? Então, esse trabalho com compasso vai ficar para as aulas futuras. Mas como é que a gente poderia representar isso aqui, ó? Com o compasso, certo? A gente fixaria ele aqui, certo? Que seria a ponta seca. E a ponta que tem o grafite, a gente ia deslizar aqui, ó. Pegando essa distância, certo? E deslizar aqui, ó. Até cruzar a nossa reta. Então, o raiz de 8, ele estaria entre o 2 e o 3, mais próximo do 3, né? Então, estaria de 2,5 para frente, ó. Beleza? E o item C, determine o valor aproximado desse número irracional com duas casas decimais. Bom, para isso aqui, também foi mostrado na aula anterior, que a gente pode fazer o seguinte, certo? Para eu encontrar o valor aproximado, eu posso ir elevando números ao quadrado até me aproximar de 8. Como aqui, pela visualização, eu consigo ver que ele é maior de 2,5, eu vou já começar com 2,6, tá bom? 2,6 ao quadrado vai dar 6,76, que está um pouco longe ainda, né?
Então, eu vou dar um salto um pouquinho maior. Eu já vou para o 2,8, ó. Então, 2,8 ao quadrado já pula para 7,84. Então, 2,9 passa de 8, né? Então, eu sei que o raiz de 8, ele está entre 2,8 e 2,9, tá bom? Então, eu vou começar, ó, 2,8 e vou botar uma próxima casa decimal. Então, perceba que a gente consegue a aproximação, ó, 2,83 com uma aproximação, certo? Com duas casas decimais, que mais se aproxima do 8, né? Ou seja, raiz de 8 é aproximadamente 2,83. Caso você tenha ficado com 2,82, certo? Perceba que a distância até chegar no 8 aqui, ó, ela é de uns 5 centésimos, certo? 4 centésimos, se considerar essa partezinha aqui, certo? E aqui a distância é bem menor. Só que alguns livros, algumas respostas, dão como resposta 2,82, certo? Então, caso você tenha ficado entre esses dois, pode-se considerar ambas como aproximações válidas, tá bom? Então, a resposta aqui fica como 2,83, porque é a que mais se aproxima. Segunda, considere um triângulo retângulo cujos lados menores medem 2 centímetros e 1 centímetro. Então, eu já construí aqui a base do triângulo, certo? Faltou só fechar ele aqui. E ele fala, calcule a medida do seu maior lado. Beleza, então eu tenho que calcular essa medida aqui, né? Ó, ficou meio torta, mas vai dar certo. Onde aqui é 1, aqui é 2 e aqui é x. Bom, pegando já o macete de como a gente resolveu lá, eu sei que esse aqui ao quadrado, né? Vai ser 1, esse aqui ao quadrado vai ser 4 e esse aqui ao quadrado vai ser a soma dos dois, né? Então, ele ao quadrado vai ser 5. Para me achar o x propriamente dito, eu tenho que achar a raiz desse cara. Então, a raiz de 5, né, vai ser igual a x, beleza? Então, a medida do maior lado, raiz de 5. Construa em uma folha de papel quadriculado o triângulo acima. O lado de 2 centímetros deve estar sobre a reta granulada a partir do zero, né? Colocando a ponta seca do compasso em zero e tomando a medida do seu maior lado como raio, localize na reta numérica a posição do raiz de 5. Então, perceba que essa questão ela é basicamente igual a B da primeira, né? Não foi mencionado no vídeo anterior, mas ele também acaba sendo desnecessário por conta do uso do compasso, tá bom? Então, a gente não vai precisar fazer isso aqui. Mas a 3, ela já pede justamente o que a gente, né, o que seria a B da segunda, que é o valor aproximado de raiz de 5. Beleza? Então, como é que a gente vai encontrar? Se raiz de 8, né, estava além do 2,5, o raiz de 5, acredito eu, vai estar um pouco antes do 2,5, né? Então, vamos lá. Então, ó, veja que aqui, né, eu dei uma produzida antes, para facilitar, né, para a gente ganhar tempo. Mas o que eu fiz? Eu saí calculando, né? 2,1 ao quadrado, 2,2 ao quadrado. E quando passou de 5, né? Então, eu parei aqui, ó. O raiz de 5, ele está entre esses dois valores. Então, eu peguei 2,1 e fui para a próxima casa, ó. 2,2, né? Na verdade. E adicionei 1 aqui, né? Na próxima casa. Então, 2,21 ao quadrado, 2,22 ao quadrado, até chegar nesse valor que acredito que seja o mais aproximado para o raiz de 5. Então, a resposta aqui do item 3, né, com duas casas decimais, seria 2,24. Perfeito? Qual deve ser o valor do número x, não negativo, para que se tenha x ao quadrado igual a 7? Então, o que ele quer aqui é que a gente faça a mesma coisa, né? Só que agora com x ao quadrado igual a 7. Perceba, pessoal, o seguinte, ó.
Se x ao quadrado é 7, tá? O x vai ser raiz de 7. Por que eu estou falando isso aqui? Para a gente sempre mentalizar essa relação. Um número ao quadrado é 7, significa que a raiz de 7 é aquele número, certo? Essa relação de ida e de volta, tá bom? Assim como 3 vezes 4 é 12, 12 dividido para 4 é 3. Então, a gente precisa associar essas operações como um caminho de ida e um caminho de volta, beleza? Então, vamos lá, vamos tentar resolver isso aqui, ó. Então, para chegar na aproximação, né, a gente já pode partir aqui do 2,6, beleza? E aí, ó, 2,6 ao quadrado dá 6,76, 2,7 passa, né? Então, a gente sabe que está entre 2,6 e 2,7. E aí, a gente vai procurando, né? Fazendo esses cálculos. Esses cálculos, pessoal, pode ser feito, sim, na mão, certo? É o ideal, e eu explico por que é o ideal fazer na mão. Porque mesmo que você possa fazer na calculadora, certo? É interessante que você saiba, certo? É importante que você saiba fazer esses cálculos de maneira manual. Então, por mais que você tenha a calculadora e possa usar, e eu recomende algumas vezes você usar a calculadora, é importante que você saiba fazer 2,61 vezes 2,61, tá bom? Se você sabe fazer isso aqui e não tem medo de errar, perfeito, não tem por que ficar perdendo tempo fazendo na calculadora. Agora, eu recomendo para prática, certo? Eu sempre digo, matemática é como um esporte, você tem que praticar para ficar melhorando, beleza? Então, é bom a gente praticar esse tipo de cálculo para sempre melhorar. Mas chegando aqui a nossa resposta, né, a gente tem como resposta 2,65, a melhor aproximação para a raiz de 7, tá bom? Então, aqui, qual deve ser o valor aproximado? 2,65. Show? Então, pessoal, o vídeo de correção é esse, tá bom? E até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.